Olá, hoje o nosso papo é sobre um quadro clínico que, olha, começa de um jeito bem assustador, mas que, felizmente, na grande maioria das vezes, tem um desfecho positivo. Nós vamos falar sobre a paralisia de Bell. Imagina só a cena. A pessoa acorda, vai se olhar no espelho e metade do rosto simplesmente não se mexe. O sorriso sai torto, um olho não consegue fechar direito. O primeiro pensamento, aquele que gela a espinha, é quase sempre o mesmo, né? Será que é um derrame? E é aqui que vem a informação mais importante de todas. Essa condição, que a gente conhece como paralisia de Bell, é, na verdade, a causa mais comum desse tipo de paralisia. E apesar do susto gigante, o ponto-chave, o mais crucial mesmo, é entender o seguinte: não é um AVC. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para a gente entender por que essa condição assusta tanto, a gente precisa ver em detalhes o que acontece, sabe? Como o rosto fica. Olha, os sinais são bem característicos. Não dá para confundir. A fraqueza aparece do nada, muito rápido, às vezes em questão de horas. E o que liga todos esses pontos aí, desde a testa que não enruga até a boca torta, é uma coisa só: a perda súbita de controle dos músculos de um lado do rosto. Tá, mas o que é que causa uma paralisia tão dramática assim? A resposta, olha só que curioso, tá num único nervinho, bem delicado. Vamos entender como é que isso funciona. Essa analogia aqui é perfeita para a gente entender. Pensa no nervo facial, ele é o responsável por todos os nossos músculos de expressão, sabe? O sorriso, a cara de bravo. Pensa nele como se fosse um cabo de fibra ótica super sensível. E esse cabo precisa passar por um túnel bem apertadinho, um canal dentro do osso do crânio. É justamente esse caminho estreito que é o ponto fraco da história toda. E é exatamente aí que o problema começa. A principal suspeita é que a reativação de um vírus que estava ali quietinho no corpo, tipo o vírus do herpes, cause uma inflamação nesse nervo. Agora imagina, dentro daquele túnel de osso super apertado, não tem para onde correr, não tem espaço para ele inchar. O que acontece? Ele é comprimido. E aí os sinais elétricos que ele mandaria para os músculos simplesmente não chegam. O resultado? A paralisia. Bom, e embora isso possa acontecer com qualquer pessoa, é verdade que algumas condições aumentam o risco. A ciência realmente aponta essa ligação forte com a reativação de vírus, mas, além disso, situações que mexem com o sistema imune ou com a circulação, por exemplo, diabetes ou até mesmo a gravidez, parecem deixar a pessoa mais vulnerável a ter esse problema. Certo, mas aí fica a pergunta, né? Como os médicos têm certeza de que é paralisia de Bell e não outra coisa mais séria? Então, o processo é bem interessante. É um diagnóstico feito por eliminação. E esse é o ponto-chave. Não existe um exame que aponte e diga: ah, isso é paralisia de Bell. Não tem. O diagnóstico vem da observação dos sintomas clássicos e, o mais importante de tudo, de ir descartando outras possibilidades, uma por uma, com um exame clínico bem detalhado. E aqui está a grande pista, a diferença fundamental. Num AVC, num derrame, a paralisia no rosto geralmente poupa a testa. A pessoa ainda consegue levantar a sobrancelha, porque essa parte do rosto recebe comandos dos dois lados do cérebro. Já na paralisia de Bell, como o problema é no nervo depois que ele saiu do cérebro, o lado inteiro do rosto é afetado. Então, a incapacidade de mexer a sobrancelha e a testa, essa é a grande dica de que não é um AVC. Então, o processo no consultório é bem metódico. Primeiro, o médico vai testar todos os músculos do rosto, um por um. Depois, vai conversar, investigar o histórico recente. Teve alguma doença? Tem algum fator de risco? E claro, se aparecer qualquer coisinha fora do padrão, aí sim pode ser necessário pedir exames de imagem, só para ter certeza absoluta de que não tem outra coisa causando a paralisia. E para medir o tamanho do problema e acompanhar a melhora, os médicos usam uma escala, como essa aí, a de House-Brackmann. Ela basicamente vai do grau 1, que é tudo normal, até o grau 6, que é a paralisia total, sem movimento nenhum. Isso ajuda a ter uma ideia do que esperar da recuperação e qual o melhor caminho a seguir no tratamento. E tudo isso nos traz para a parte que todo mundo quer saber, a parte mais importante. E aí, tem tratamento? Como é a recuperação? E a boa notícia é que, felizmente, o cenário aqui é bem animador. E aqui está a melhor notícia de todas, sem dúvida. Apesar do susto, da aparência dramática, o prognóstico é excelente. A imensa maioria das pessoas, a gente está falando de 80% a 90%, se recupera totalmente, ou quase totalmente. E isso geralmente em alguns meses. Ou seja, na paralisia de Bell, a paralisia quase nunca é para sempre. O foco principal do tratamento é um só:
desinflamar aquele nervo o mais rápido possível. Por isso, os corticoides, como a prednisona, são a arma principal. Mas tem o segredo, uma janela de oportunidade. O ideal é começar o tratamento nas primeiras 72 horas. Isso aumenta muito as chances de uma recuperação total e mais rápida. Mas não é só remédio, não. Existe toda uma equipe de apoio, digamos assim. Terapias de suporte que ajudam muito. A fisioterapia, por exemplo, é crucial para manter os músculos acordados. Cuidar dos olhos também é super importante, porque se a pálpebra não fecha, o olho pode ressecar, então precisa de colírio, de proteção. E até outras abordagens, como a acupuntura, já mostraram que podem ajudar bastante em alguns casos. Então, se a gente for resumir a história toda, a mensagem principal é esta. A jornada com a paralisia de Bell começa com um susto, com um medo enorme, mas ela termina, na grande maioria das vezes, com alívio e esperança. É um lembrete e tanto de que uma condição com uma aparência tão grave pode, na verdade, ter um final super positivo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O que uma condição como essa nos ensina? Ela mostra, por um lado, a nossa vulnerabilidade, né? Como um único nervinho pode causar tanto estrago. Mas, por outro, revela a capacidade de recuperação simplesmente fantástica do nosso corpo. É uma janela que se abre para a gente espiar a complexidade e, ao mesmo tempo, a resiliência incrível do nosso sistema nervoso. Não é fascinante?